temos o hábito de pensar que tudo que existe é Deus. Paz, amados, eu recebi algumas solicitações para comentar, e falar algo sobre esse testemunho que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Acredito que alguns de vocês já devem ter visto, que é um testemunho muito forte. Inclusive eu vou falar que eu vou deixar apenas um trecho. Se você quiser o testemunho inteiro e não conseguir localizá-lo, me manda mensagem que eu vou te mandar o link dele completo lá na rede vizinha, na Rede Vermelha. Mas antes eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Efésios 6:12, que diz: portanto, tomai-vos toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. E no versículo 11 diz: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, 6:12, muito crente sabe dessa passagem, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades. Vamos ver um pedacinho do vídeo e eu compartilho meu entendimento e experiência e conhecimento com vocês. Vamos lá? Meu nome é Maria e eu acredito que há algo que nós temos em comum aqui essa noite: o desejo por algo maior. Sobre quem você tem debruçado a sua dependência. Eu cresci no candomblé. Tenho até a tatuagem aqui até hoje, Iemanjá e todas as fases da lua, que aí eu vou chegar lá. Mas, amadas, tudo que você puder imaginar que alguém possa fazer para encontrar Deus, eu fiz. E acontece que eu cresci num lar candomblecista. Minha mãe e meu pai eram do candomblé. Então, para mim, era como ir à igreja. E foi chegando um momento em que eu comecei a ficar incomodada com o fato de que tudo que eu precisava fazer, eu tinha que ir até um pai de santo para ele abrir uma consulta de búzios para mim e ele me falar o que eu poderia ou o que eu não poderia fazer. E então eu entendi o seguinte: quem é que pode consultar a Deus? É um pai de santo só? É uma mãe de santo só? Então eu vou me tornar mãe de santo. E no fim das contas, aquele homem que era meu pai de santo me disse: olha, você ainda é muito jovem, então vamos esperar ao menos até os teus 18 anos, você já vai ser maior de idade, para que você possa decidir o que você vai fazer da sua vida. Só que tinha algo dentro de mim que ansiava por esse algo a mais. Então o que eu fiz durante esse período? Eu falei, bom, se para ser mãe de santo eu não vou poder agora, eu vou começar a abrir tarô e baralho cigano. Então eu comecei a abrir cartas, comecei a abrir tarô, inclusive comecei a dar consulta de tarô e baralho cigano para as minhas amigas. E era interessante porque, de fato, aquilo que eu falava acontecia. E esse é um ponto interessante, porque se você não nasceu na igreja, ou se você veio para a igreja depois, é natural que as pessoas invalidem aquilo que você sabe que você viveu, você sabe que aconteceu, você sabe o que você viu. Você sabe que as experiências que você teve no sobrenatural foram reais. E você chegar numa igreja e alguém simplesmente falar que é tudo demônio, isso não vai apagar o que você sabe que você viu. E é interessante porque nós temos o hábito de pensar que tudo que existe é Deus. E foi nesse engano que eu caí. Eu podia ali saber o meu futuro. E diferente do que muitos pensam, as religiões de matriz africanas não são compostas por pessoas que só querem fazer o mal. Assim como há igrejas que as pessoas oram para destruir casamento dos outros, há terreiros que pessoas fazem trabalhos sim intencionalmente para destruir os outros. É claro que hoje, como cristã, eu entendo que não há manipulação de energia boa. É claro que hoje eu entendo que ainda que não fosse a minha intenção, era algo errado. Então eu acreditava em que, se eu experimento isso, se eu chego aqui e sabem toda a minha vida, é porque isso existe. E eu costumo dizer que muito do que eu aprendi no mundo, sobre o mundo espiritual, foi na macumba. Na macumba eu aprendi algo muito importante, que existia um mundo sobrenatural. Então ali eu soube que existia um dono do mundo, mas eu tinha um problema: eu não conseguia falar com ele. Pois é, amados, esse testemunho ele é muito forte, Ele é muito impactante. Existem alguns testemunhos desse nível, mas é nítida a unção do Espírito Santo nas palavras dela, no que ela fala e na experiência que ela viveu, A gente que está dentro do berço evangélico, nascido dentro de uma casa evangélica, vindo de uma religião que não é de matriz africana,
talvez não tenha menor entendimento do que é isso, né? Mas eu tenho alguma experiência com isso. Eu também não nasci num berço evangélico, eu nasci dentro de uma casa católica, mas eu acabei trilhando caminhos diferentes, passei por religiões também de matriz africana e de algumas coisas um pouco mais desmascaradas, digamos assim. Por que desmascaradas? Porque tudo aquilo que fala com o espiritual, mas não é por intermédio de Jesus, não é por intermédio do Espírito Santo, não provém de Deus, né? E algumas religiões acabam mascarando isso, né? Colocando alguns nomes, né? Nomeando, né? Como a gente sabe que existem inúmeras entidades, inúmeras formas das pessoas nomearem espíritos pelos quais conversam, né? A gente tem psicografias, a gente tem entidades, nós temos uma série de questões, né? E nesse testemunho, ela deixa bem claro que aquilo não preenchia o vazio dela. Ela queria acessar a Jesus, acessar a Deus, ter comunhão direta com Deus, mas que não conseguia isso porque ela precisava de um intermediário. Quando pela palavra de Deus, nós sabemos que o único intermediário entre nós e Deus é Jesus. Então Jesus é o único que pode fazer a ligação nossa com a salvação, nossa com Deus, né? Nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos dá os dons, que nos dá os frutos do Espírito Santo, mas só nos chegamos de fato a Deus por intermédio de Jesus. Então, nós sabemos que essas entidades, né, essas questões todas que são levantadas, elas não provêm de Deus. Porém, quando nós não temos o conhecimento, o entendimento que se tem é que tudo que se fala, tudo que se chama Deus, é Deus. Entretanto, ela deixa bem claro que nem todo mundo que está dentro de religiões de matriz africana tende a fazer o mal para o outro. Assim como nas religiões de matriz africana não existe só o mal, nas religiões que se dizem cristãs também não existe só o bem. É preciso saber discernir isso. Mas quem é que dá esse discernimento? É o Espírito Santo. Ela menciona esse vazio que não passava, esse vazio que não era suprido por essas entidades, esse vazio que não era suprido pelos sacrifícios que ela fazia, pela vivência que ela fazia dentro lá do ambiente onde ela vivia, né? E até que chegou um ponto em que ela foi colocada em xeque-mate e houve ali, então, uma ruptura. Se você não ouviu o testemunho completo, eu sugiro que você ouça. Ele tem cerca de 30 minutos, não vou compartilhar aqui, porque aqui as pessoas gostam de tudo muito rápido, muito expresso. Mas se você quiser não conseguir localizar, deixa aqui nos comentários, manda mensagem. Vou te mandar a mensagem com o link para que você assista lá na Rede Vermelhinha o testemunho completo. Ele é muito impactante e muito, muito necessário. E se você está com essa agonia, está com esse vazio, está procurando Deus e não sabe onde encontrar, Ele está aqui. Ele está ao seu alcance. Você não precisa de um intermediador, você não precisa de um profeta que vá falar, eis que diz o Senhor, aqui diz o Senhor. Existem profetas? Sim, existem, mas não busque profetas, porque senão você está abrindo portas para ilusão, portas para o engano. Busque a Deus. Se você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, dobre o seu joelho, peça a resposta, peça para que Deus fale com você. Você está num momento de angústia, num momento de sofrimento, não busque religiões alternadas, não busque soluções miraculosas, nem em religiões, nem em influencers, nem nessas pessoas que se dizem espiritualizadas. Hoje existem muitas ações holísticas para te trazer paz, para te trazer tranquilidade, para te preencher, quando na verdade nada disso te preenche, só te ilude, só te engana. Isso é tudo ilusão. O que pode te, de fato, preencher, mudar a sua vida, mudar o seu entendimento, se chama Deus, se chama Espírito Santo, se chama Jesus. Acabamos de passar pela Páscoa, onde a gente fala que quando Jesus ali foi crucificado, ele pronunciou ali, né? Consumado está, e rasgou-se o véu de cima a baixo. O que é esse rasgar o véu de cima a baixo? Era abrir o contato direto nosso para com Deus. Então, hoje, nós não precisamos sacrificar um animal ou fazer uma entrega de qualquer coisa para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Não precisamos abrir cartas para ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Ela está constantemente falando com você. Ela está falando com você neste momento. Se você ouvir, se você estiver com o coração apto a receber, essa semente ela cai no seu coração. Coração esse que pode ser uma terra fértil e produzir o fruto que você tanto precisa, o fruto tanto que você espera. Busque a Deus, única e exclusivamente. E como você faz isso?
Dobre seu joelho. Tenha um coração contrido. Entre em contato com Deus falando da sua forma, da forma como você sabe, da forma como você consegue. Converse com Deus. Eu ouço muitas pessoas falarem, mas eu não sei orar. Você sabe conversar? Converse com Deus. Converse com Deus como um pai que Ele é. E Ele certamente vai te ouvir e vai te responder. Sem cobrar nada. Porém, se você buscar em outros lugares, talvez você ouça uma resposta. Talvez você ouça uma resposta que faça sentido. Né? Como ela disse no testemunho dela, ela ia lá e ouvia coisas que de fato aconteciam. E de fato acontecem. Porque não é só na igreja um profeta que vai te falar o que vai acontecer, uma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo na sua vida. No mundo espiritual, existem muitas hierarquias, muitas hordas. A palavra diz que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, sim contra principados e potestades. Está escrito na Bíblia, ou seja, isso de fato existe. O problema é que muitas pessoas que não vieram de religiões que têm esse contato mais íntimo com a espiritualidade, banaliza isso. E não é banal. Quantas pessoas a gente não vê chutando entregas de religiões de matriz africana e essas pessoas às vezes não têm nem fé suficiente para nada. Não chega aos pés da fé de alguém que fez aquilo, porque aquelas pessoas têm contato direto. Ela vê as obras sendo executadas, não as obras de Deus, mas as obras sendo executadas. Elas têm materialidade, então elas têm uma fé muito fundamentada, muito forte. É muito difícil você alcançar um coração de uma pessoa que não está sendo tocada por Deus para que ela se converta. Porque antes da conversão vem o convencimento. É muito difícil você convencer uma pessoa de que ela não está agradando, que ela não está fazendo aquilo para Deus, porque ela vê materialidade nas obras que ela faz. Ela vê resposta naquilo que ela entrega. Então, você não precisa fazer isso. Você não precisa se chegar a Deus dessa forma, porque na verdade você não está chegando a Deus. Se você olhar historicamente, quem pedia esse tipo de sacrifício, quem exigia esse tipo de entregas, não era Deus, né? Eram os deuses pagãos, né? Eram entidades que tinham outros nomes, e isso vem de um cunho muito antigo, né? Hoje as pessoas falam que é religiões de matriz africana, mas na verdade são ajustes que vão sendo feitos para que se mantenha essa roda toda girando, mas na verdade, como ela diz e como eu disse, existem apenas dois âmbitos espirituais, o de Deus e o do inimigo. Então, escolha estar com Deus, porque esse vai te trazer paz, tranquilidade, vai preencher o seu vazio, vai preencher a sua mente que está perturbada, ele vai te trazer a verdadeira paz, porque ele é o único caminho para Deus. Ele disse e é inquestionável, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai tirar esse peso, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, busque a Jesus, única e exclusivamente. Você não precisa desse tipo de acesso, você não precisa ficar consultando horóscopos para saber se sua vida vai ficar azul, amarela no dia seguinte, ou procurar nas cartas do tarô, não sei das quantas, se a sua vida vai ter isso, se você vai ter aquilo. Você não precisa. Estando com Jesus, a sua vida sempre estará andando segundo a vontade de Deus. Busque a palavra e evite carregar fardos que não são seus. Deixe os fardos. Jesus já levou todos eles sobre a cruz. Não agregue fardos que não são seus para ti. Deus não é confusão. Deus não é ansiedade. Deus não é inquietação. Deus não é essa guerra, porque a vida não é só alegria, mas também não é só tristeza.